Primeiro, eu queria agradecer, para início de conversa, os 3 convidados, os 3 palestrantes de hoje, o Bruno, a Camila e a Lilian. Quer dizer, todo mundo teve que arrumar um pouquinho de tempo para fazer uma reunião prévia de preparação, preparar o conteúdo, entender um pouquinho do evento e está aqui conosco hoje. Então, eu queria agradecer, para começar, agradecer aos 3. Tá? Queria agradecer aos participantes, aqueles que estão inscritos no evento, e falar rapidamente o que é o Brand Move, qual que é a proposta desses 3 dias de evento. Nós temos um dia hoje, amanhã e depois, terça, quarta e quinta, sempre das 18 às 19. Né? O Brand Move ele nasceu de uma ideia do Qualibest, do Instituto Qualibest com a Top Brands. Eu sou Marcos Machado, eu sou sócio-diretor da Top Brands, e nós vimos conversando há algum tempo atrás sobre criar uma iniciativa, né, que conjugasse no mesmo evento uma troca de ideias e compartilhamento de conhecimento e experiências que passasse por 2 aspectos: gestão de marcas, que tem a ver com o que a Top Brands faz, nós somos uma consultoria de branding, entendimento do mercado, consumer insights, que é o que o Qualibest faz, como juntar, de algum modo, essas 2 coisas e trazer a contribuição de profissionais e empresas bem-sucedidas no que diz respeito às práticas, o que tem sido feito, como a coisa tem funcionado, o que dá certo e o que dá errado, compartilhar um pouco da experiência. Então, essa é a ideia do evento. Nós temos 3 temas para esse ano. Um deles é a transformação digital das marcas, que é o tema de hoje. Amanhã nós vamos falar um pouco sobre o desafio da extensão de marcas, como algumas marcas têm feito a extensão da sua identidade para novas categorias, gerando novos negócios a partir de um ativo já construído, que é a marca. E na quinta-feira nós temos um tema tanto interessante quanto polêmico, né, que é o uso das celebridades na construção de marca. Aquela história: vende, não vende, como faz, como não faz, né, muito atrativo, e vamos tentar colocar um pouquinho de ciência, no bom sentido da palavra, nesse processo. Né? Então, essa é a ideia da quinta-feira. Tá? Enfim, antes de falar do dia de hoje especificamente, queria falar um pouco da Top Brands e passar depois a palavra para o Cláudio para falar do Qualibest. O que a Top Brands é? Né? A Top Brands é uma consultoria de branding, a gente costuma dizer, para separar um pouquinho as coisas no mercado, que hoje está muito profissionalizado e tem cada vez mais players com práticas específicas. Nós não somos um instituto de pesquisa, que é o que o Qualibest faz, e muito bem, diga-se de passagem, nem uma empresa de design. Né? Nós usamos pesquisa como fonte de informação para os processos estratégicos de branding, e, evidentemente, dependendo do projeto, pode haver design, né? O design faz parte do processo de entrega. Então, a gente atua com as empresas no processo de construção de marcas, basicamente com posicionamento e arquitetura de marcas, extensão de marcas, que é um dos tópicos que vai ser abordados amanhã. Tá? E a gente sempre teve uma ligação muito grande com o mundo acadêmico. Eu sou professor na FIA, na SPM, na Fundação Dom Cabral, na FGV, na BSP, e Einstein chega, né? Em cursos de MBA, sempre na disciplina de branding, e a Top Brands sempre teve a preocupação de apoiar eventos que, de alguma forma, ajudassem a profissionalizar o mercado, e o Brand Move é um deles. Tá? E, então, é um prazer sempre investir algum tempo e energia para trazer para o mercado a contribuição de executivos com o seu conhecimento e sua experiência. Tá? Eu queria passar a palavra para o Cláudio para falar um pouquinho do Qualibest, aí depois ele devolve para mim, e aí eu inicio o evento. Obrigado, Marcos. Boa noite a todos. Como estão? Todas? Espero que muito bem. Bom, é um prazer e uma responsabilidade estar aqui no Brand Move, falando um pouquinho sobre o Qualibest. O Qualibest é um instituto de pesquisa, né? Ele nasceu digital, o DNA do Qualibest digital. Esse nascimento aconteceu há 21 anos atrás, então hoje nós somos uma empresa que está na maioridade legal, já com 21 anos aí de atuação no mercado. Né? Nesses 21 anos, o Qualibest foi crescendo, tanto em número de estudos, tanto também como na sua área de atuação. Hoje a gente tem aí 250 mil painelistas que estão inscritos em nosso painel para participar de pesquisas, para responder pesquisas. É um painel bastante robusto, né? Nesse passar do tempo também a gente continuou com o DNA digital, mas também foi fazer pesquisas offline, pesquisa quantitativa, pesquisa qualitativa. Mas também no DNA do Qualibest está essa coisa de geração e de divulgação de informação, né? Difusão de informação. A gente faz isso via o atendimento de nossos clientes, e aí a gente tem inúmeros clientes, a gente já fez mais de 5 mil estudos para esses clientes, e também via a geração de conhecimento para o mercado e para os interessados. A gente tem muito material disponível em nosso site, a gente realiza estudos
para a geração de conhecimento de assuntos de interesse do mercado e das pessoas. Eu tive o prazer de conduzir já alguns desses estudos, né? O último que a gente fez foi um estudo muito legal, falando sobre diversidade e inclusão, né? E esse material está todo lá disponível no nosso site. Além desse material, desses estudos que eu falei, a gente também está aqui envolvido no Brand Move, é o segundo ano que a gente está participando junto com a Top Brands, né? A gente está fazendo a segunda vez o evento, porque a primeira vez foi um grande sucesso, a gente teve um retorno muito positivo das pessoas que participaram, né? E é uma oportunidade única, novamente, de difusão de conhecimento, né? Então, é uma oportunidade aqui de troca de experiências e de conhecimento. Quero agradecer em nome do Qualibest às pessoas que vão falar hoje aqui, dos nossos convidados, e também toda a audiência aí que está assistindo a nossa primeira noite. Como o Marcos disse, nós temos mais 2 noites ainda, e espero que todos aproveitem bastante. Muito obrigado, sucesso para todos nós. Obrigado, Cláudio. Muito bem. Falando do tema de hoje, que é a transformação digital, na realidade já não é um tema tão novo, né? Porque a transformação digital ela já começou, ou deveria ter começado para as empresas há alguns anos atrás, né? Algumas estão um pouco mais adiantadas, algumas um pouco mais atrasadas em relação a isso que é inevitável, ou, quer dizer, ou você se transforma para se inserir no mundo digital, ou você está fora, né? Algumas indústrias têm mais dificuldades do que outras, e eu acho que para o dia de hoje a gente está tendo uma combinação muito interessante, porque a gente tem o Bruno, que trabalha na General Motors, embora o Bruno tenha um histórico de outras indústrias também. A indústria automobilística é uma indústria, né, bem tradicional, vende um bem tangível, literalmente tangível. Ela atravessou o século XX se transformando e está tendo que se acelerar no processo de transformação. Tá? Então, falamos de uma indústria. A Camila, né, que fala da Riachuelo, que vai falar sobre outra perspectiva, a perspectiva do varejo, e tem um tópico bem interessante, que é cultura de empresa, cultura de marca, como isso ajuda ou atrapalha, pode ser uma âncora ou um elemento propulsor de uma empresa que precisa mudar e se adaptar. Tá? E a Lilian, que vai falar pelo Einstein, que é um serviço de alta complexidade, que é saúde. Né? Eu acho que são 3 setores que passaram por intensas transformações ao longo dos últimos 14, 15 meses aí, né, pela pandemia. Hoje a gente compra carro de uma forma diferente, né, se informa, usa de uma forma diferente, varejo também tem mudado de forma muito acelerada e o serviço de saúde também. Né? Então, acho que é uma combinação bastante feliz. Obrigado aos 3. Eu vou passar a palavra para o Bruno imediatamente. Cada um dos palestrantes tem 15 minutos para falar. E, ao final, pessoal, vocês vão colocando aqui os participantes, pergunta no chat ou no Q&A, que é o lugar mais adequado. O Hugo e o pessoal aqui do back-office vai tentar agrupar as perguntas por similaridade. E, ao final, eu vou fazer as perguntas mais frequentes para os palestrantes, tá bom? Obrigado, gente. Obrigado mais uma vez. Bruno, pode tocar o pau aí. Tenho a percepção que o Bruno caiu. Bem agora, vamos esperar ele voltar então um minutinho. Pois é, porque ele estava aqui, eu achei que... Está voltando. Ah, ele ali. Pronto, Bruno, voltou. Achei que você tinha caído, caiu, voltou. Mas eu voltei. A palavra está com você. Eu acho que o Bruno travou um pouquinho, foi isso? Parece que sim. Sim. Vamos dar mais um segundinho para... Acho que agora sim, Bruno. Está só no mudo, mas estamos te vendo bem. Só pedir um pouquinho de paciência pessoal. A tecnologia ela nos ajuda muito, mas às vezes é um cabo aqui, um probleminha ali, uma internet ali. Vamos só aguardar mais um segundinho para o Bruno se posicionar aí.
Bom que dá tempo para o pessoal ir entrando aqui, né? Bastante gente entrando agora. Marcos, te fazer uma proposta. Se travar de novo, vou ter que reiniciar o computador. Aí eu te proponho a gente trocar a ordem, senão eu vou ficar aqui. Sem problemas, Bruno. Se cair, a gente Mas, troca. Eu já tinha conversado com a Lilian de inverter. Tentei resolver pela última vez. Vamos ver se vai. Sem problema. A gente faz isso. Eu deixei um vídeo engatilhado aqui. Gosto sempre de abrir um vídeo, é uma cultura que eu trago desde a época de Nike. Então, deixa eu dividir aqui a minha tela e a gente começa com esse vídeo. Opa! Quer dizer, acho que esse aqui eu tive que fechar tudo, né? Então, vou ter que ir de novo aqui. Esse vídeo, eu gosto dele, é um vídeo de 2016 e é impressionante como ele fala que vai acontecer uma transformação nos próximos 10 anos, 15, 20 anos, e tudo já aconteceu desde que ele efetivamente foi criado, né? Ele foi criado em 2016, então eu gosto muito dele. Ele está em inglês, mas eu tenho a versão aqui legendada e vou passar ele aqui para vocês um segundinho. Once upon a time, business as usual was often good enough. No more. Where we are going, good enough is dead. In a world where everything is connected, where everything is equally excellent, where performance is reaching perfection, there's only one space left to innovate in: you. Right now, you are a central point in the raging tornado of change fueled by digitization, mobilization, augmentation, disintermediation, automation. Well, the list goes on. Science fiction is becoming science fact. Think about self-driving cars or computers that can learn and think. The way we work will never be the same. The skills we need will be dramatically different. Winning or losing are now happening faster than ever before. So what's your response? How will you discover new opportunities in one of the most transformational times in human history? Are you driving change or are you being driven by it? Disruption has become the new normal. With change, it's always gradually, then suddenly, well, things really have stopped happening gradually. This change is exponential. Everything that used to be dumb and disconnected is now wired and intelligent. Cars, cities, ports, farms, even our bodies will be wired with sensors and will talk to each other. These game changers are also combinatorial. They amplify each other, creating a perfect storm of change. Quantum computing fuels big data. The Internet of Things fuels artificial intelligence and deep learning, which fuels robotics. However, anything that cannot be digitized or automated will become extremely valuable. Human-only traits such as creativity, imagination, intuition, emotion, and ethics will be even more important in the future, because machines are very good at simulating, but not at being. Yes, robots and software will do some of our work, but this will allow us to focus on things that cannot be automated. To imagine change squared, you've got to start engaging more with what might be, not just with what is. Immerse yourself in the immediate future, 5 to 7 years out from today. We need to go beyond technology and data to reach human insights and wisdom. Technology represents the how of change, but humans represent the why. The future is about holistic business model. The opportunity is to be liquid, to learn just in time, not just in case, not single improvements, but complete transformations, not individual systems, but new ecosystems.
Humanity is where true and lasting value is created. We will engage, relate, and buy things because of the experiences they provide, because of their transformative power. The future doesn't just happen, the future gets happened. The new way to work is to embrace technology, but not to become it. The future is in technology, yet the bigger future lies in transcending it. Let's live and lead from here. Bom, eu gosto desse livro porque nada que está ali não está acontecendo e ele fala de duas coisas que hoje geram até certo desconforto, né? Eu vou usar um momento aqui, vou entregar meu gosto por filmes de ficção científica, né? Meio nerd, mas vamos pegar clássicos aí, né? Exterminador do Futuro. Gente, a Skynet, né, que era a máquina, né, que comandava lá os exterminadores, matava todo mundo, ela perto do Google hoje, ela é um pense bem, né? Então, ela tem a capacidade de um pense bem perto do Google, né? Mas ela no filme matava todo mundo, dominava o mundo. Matrix, que vai ter agora a sequência, né? Eu brinco, né? Brinquei com uma turma ontem de MBA, que às vezes eu tenho dúvida se a gente está na Matrix, tá? Vou dar um exemplo para vocês. Eu não sei quem aqui tem um app chamado 365Bet no seu celular. Ele é um app que dá os placares de futebol. A notificação, quando você está vendo na televisão, do gol, ela chega, se for televisão a cabo, ela chega um pouco antes. Se for TV aberta, ela chega exatamente no momento que o jogador, que a bola está passando da linha. Mas eu me lembro a última vez que eu fui no estádio de futebol, né, tem tempo, que a notificação chegou, eu juro por Deus que a bola não tinha entrado ainda, eu estava no estádio. Então eu falei assim, gente, esse app sabe que foi gol. Aí eu comecei a pensar se eu estava meio da Matrix, né? E eu estava sendo controlado ali, né, por máquinas e tal, enfim. Então, realmente a gente tem um mundo hoje extremamente conectado, mas, ao mesmo tempo, um mundo que a gente tem um desafio que você tem... Uma frase que eu gosto muito desse vídeo também é que ele fala assim, use tecnologia, né? Não seja tecnologia, né? Porque criatividade, intuição, né? Aquele famoso... tem que apostar, né? E o ser humano faz isso, uma máquina não faz isso. Agora, trazendo para o mundo real, e eu deixo aberto, eu gosto de... Acho que é mais rico o debate aqui, tem muitas feras aqui, né? Professor Marcos, tem Lilian e Camila, eu sou fã, aliás, aí da Riachuelo. Então, assim, temos aí quero super deixar aberto aqui o microfone, mas eu adoro essa imagem aqui, porque ela é provocativa, né? Quem veio primeiro, né? A disrupção ou a transformação digital? E aí tem um ovo e a galinha, né? Porque é quase a mesma filosofia, né? Se é para pensar. É difícil responder isso, faria de empresa em empresa. Eu digo, se uma empresa não está se transformando, a disrupção vai vir antes, né? Porque se você não se transforma, você abre espaço para ser disruptado, né? Eu estou numa empresa que tem dificuldade, eu estou num setor, né, que tem muita dificuldade de se adaptar, né? Se eu perguntar para vocês todos aqui, né, o que mudou, né, na compra de um carro nos últimos 10 anos, pouca coisa, né, mudou. Mas o consumidor mudou. Precisou de uma pandemia, de morrer 600 mil pessoas, para a indústria automotiva acordar, pelo menos aqui no Brasil, para uma mudança mais complexa. Posso adiantar para vocês que meados de janeiro, fevereiro, nós da General Motors aqui na América do Sul, a gente vai mudar a maneira de comprar carro, a maneira de interagir com o carro. Agora dá trabalho, né? Se fosse simples, não precisava de mim, não precisava de ninguém do meu time, não precisava de nenhuma das agências, não precisava de consultoria, porque mudar um setor que é secular, você esbarra em diversas barreiras, né? E assim como meus colegas aqui também esbarraram. Então,
a dificuldade é você não parar na barreira, né? Porque o consumidor não para. O consumidor vai ultrapassar essa barreira. E a gente tem aplicado muito o conceito de criação de valor, e aqui eu vou sair um pouquinho do automotivo, vou dar exemplos de outras áreas. Se o consumidor, o consumidor ele tem coisas que criam valor para ele, tem coisas que não tem valor nenhum para ele, mas que ele aceita passar para chegar no que cria valor. Então, vou dar um exemplo. Se você tem um Spotify e você opta por ter a versão gratuita, você aceita propaganda, você aceita ouvir uma música que você não queria, até mesmo ouvir aquela música que está sendo promovida por alguma gravadora, por alguém, né? Porque você troca isso pelo dinheiro que você não quer pagar. Assim como a gente aceita abrir mão da nossa privacidade para usar um monte de app que a gente acha que é gratuito, né? Não tem nenhum app gratuito, gente. Toda vez que o app é gratuito, ele está cobrando a sua privacidade, né? Agora, o problema é que, às vezes, vem uma nova empresa e ela consegue vender para o consumidor só o que cria valor. Então, vamos pegar os streamings, né? Que não é só mais a Netflix, né? Então, é injusto, né? Falar, Netflix. Não, tem muito mais gente que a Netflix. Então, os streamings, por exemplo, eles conseguiram, né? Eles tiraram a propaganda. Nenhum de nós queria ver propaganda, né? A gente aceitava. Eles tiraram a espera, porque a gente também não gostava, né? De 8h30 da noite, quando eu era mais jovem, tinha o Friends, né? O Friends era quinta-feira, 8h30 da noite na Warner Channel. E eu tinha que horário marcado, ou se você estava ali para ver, ou você ia perder o episódio. Então, isso tudo acabou. A Disney chegou ao extremo de vender um filme para a gente assistir dentro de casa, né? E teve até processo judicial por causa disso. Então, essa desintermediação, né, está acontecendo tudo quanto é lugar com o carro também. Então, a relação com o carro mudou. O Covid até ajudou a gente, viu? Porque as pessoas ficaram com medo de compartilhar carro. E isso deu uma freada em algumas coisas, mas já isso volta. Então, a relação mudou. Agora, transformando esse número na jornada, um número assustador, porque as pessoas têm verdades, né, do automotivo, e pior quem é de fora também tem, né? Se perguntar para qualquer pessoa por que não vende carro online, a primeira resposta é não, tem que olhar o carro, fazer test drive. Beleza. Então, vamos pegar o número de hoje. 2010, um consumidor visitava 7 vezes uma concessionária para comprar um carro. Hoje, ele visita 1,7. Se você conseguir comprar um carro em uma visita, você é um herói, tá? Porque você é o brasileiro que anda com todos os documentos, que tem crédito pré-aprovado e que tem paciência para ficar 4 horas sentado. Geralmente, esse brasileiro não existe, né? Existe na Noruega, existe na Suécia, né? Existe no Japão. Aqui no Brasil, não. Então, geralmente, tem pelo menos uma visita para a burocracia. Então, significa que o consumidor vai uma vez na loja. Aí eu pergunto aos senhores, ele realmente precisa ver o carro? Porque será que ele já mandou nesse carro? De um amigo, no Uber? Viu na rua? Quantas vezes vocês fizeram test drive para comprar um carro? Quantas vezes vocês não fizeram? Qual foi a diferença daquele test drive para comprar o carro? Então, algumas verdades caem. Caem como, né? Assim, eu brinco, né? Muitas vezes a gente não pergunta para o consumidor se ele quer. A gente vai lá e empurra. Aí ele faz. Agora, quando você tira, às vezes ele não muda, né? Ele continua fazendo. A gente passou a ter mais opções, né? Que simplesmente comprar um carro. E isso é muito ruim para a indústria automotiva. Agora, o disruptor, né, gente? A pessoa que vai disruptar você, ela sempre se disfarça de ser um amigo primeiro. Porque o Uber, 99, quando chegaram, foram maravilhosos para a indústria. Vendiam um monte de carro. Mas é sempre um frenemy, né? Tem um livro americano chamado Frenemy, que é muito interessante. É um frenemy, cara. O cara vai quebrar você. Então, mas na indústria automotiva, o pior é que, porque no Brasil, gente, lá nos Estados Unidos, até rola o romantismo do motorista de Uber comprar um carro para trabalhar. Mas a gente
mora no Brasil. A gente mora no continente que tem 40 milhões de pessoas vivendo abaixo da linha da pobreza. Aqui, quem compra carro para dirigir Uber não é o motorista. A gente vai ver quem é daqui a um minuto. Porque antes eu quero falar que o conceito de posse, ele também começou a conflitar com o conceito de uso. Tem assinatura de carro hoje em dia. Está aí na tela, meu concorrente fazendo. Agora, quem compra carro para o motorista de Uber pilotar, né, e trabalhar são as locadoras de carro, que alugam para eles. Se você jogar aluguel de carro de Uber no Google e digitar imagens, você vai ver propaganda da Unidas escrito assim, ó, call to action, tá assim, ó. Nome negativado, sem problemas, alugamos o carro. Então, aí você anda na rua, vê um monte de rede de seminovos das locadoras. Ora, ela vem aqui, compra o carro em grandes lotes, pede um desconto, aluga o carro por um ano por Uber e depois vende mais barato no seminovo deles. Eu preciso contar que isso não é bom para a gente, né? Então, por que a indústria automotiva não fez isso? Por que ela não criou um programa, né? Um financiamento, um leasing? Porque o frenemy vem antes, né? O amiguinho disruptor é mais rápido. E o consumidor, ele está mais digital, ele quer mais opções de mobilidade, mas ele não quer ir para a loja. Ou seja, ele não está afim de gastar o domingo dele para comprar um carro. E antes do Covid-19 já era uma coisa acontecendo, né? Repararam que não tem salão de automóvel há um tempo aqui, mas não foi por causa da Covid, não, porque não teve em 2018. Não teve porque as montadoras não quiseram. Eu tenho muito orgulho de dizer que eu fui o primeiro a sair. Eu fui o primeiro a falar, não vamos participar. Porque o dinheiro, gente, era muito grande para eu fazer um negócio que é nichado para o público de São Paulo. Ah, Bruno, quer dizer que nunca mais vai ter salão de automóvel? Não sei. Quer dizer que se tiver em 2022, eu não vou estar de novo. Podem estar meus concorrentes, fiquem à vontade, mas eu não vou estar. Eu prefiro investir em experiências que são mais abrangentes. Agora, as montadoras estão fazendo um péssimo trabalho, as concessionárias também, de dar opção para o cara comprar o carro, né? Porque hoje, se você quiser comprar um carro sem ir na loja, você se depara com essa maravilhosa opção aqui, ó. Preencher um formulário. Gente, não tem coisa pior na vida do que preencher um formulário, né? Eu que vim de e-commerce, né? Vim da Nike, da Ambev, para mim é muito frustrante, né? Porque se eu for na loja da minha amiga Camila, eu compro, maravilhoso, eu entro lá, e já fiz isso várias vezes, Camila. Passei no shopping, a loja estava cheia, eu estava com roupas na mão, falei assim, pego meu celular, na loja, meu celular, e vou lá no site. Às vezes acho as mesmas roupas, às vezes não acho a mesma não, mas acho uma muito parecida. Aí compro ali para casa. Aí, imagino que vocês tenham descoberto isso, porque agora vocês incentivam isso, né? Porque se o vendedor vê você com cara de desculpa a palavra, tá, gente? Cara de bunda parada, ele chega e fala, o senhor quer que eu compre para você aqui? Senta aqui, frete grátis ainda. Então, assim, eu vou comprar 3, agora bota 10 logo aí, né? Porque frete grátis. Então, ainda tem desconto cashback, um monte de benefício. Agora, meu job é ficar rodando nessas lojas para ganhar alguma coisa, que você ganha, viu? Tem que aprender a hackear essas lojas, viu? E eu comprei recentemente, inclusive, eu tenho a casa de campo, queria trocar os lençóis ao alugo no Airbnb. Fui no site da região, fiz a festa, gente. Coisa maravilhosa. Você vai lá e resolve o teu problema. O meu site eu não conseguia resolver o problema do consumidor. Então, ele vai lá e preenche um formulário para ter o direito de receber um contato do meu concessionário. A diferença é que, nesse dia que eu resolvi meus problemas de cameba, né, no site da Riachuelo eu gastei uns R$300. Eu estou pedindo 120 mil de vocês, 80 mil, às vezes 300 mil. Eu dou esse formulário. Não é legal. Mas o pior é que até 2018 você preenchia isso aqui para não receber a ligação, né?
E não é só na minha indústria, não, porque esse dado aqui é de Harvard Business Review e ele é de várias indústrias, né? Eu só peguei do automotivo, mas todas elas eram por aí. Quer dizer, você preenchia o lead, né, ali o formulário, e ninguém ligava para você. Então, era pior ainda, né? E, como a maioria, grande parte dos clientes não recebia nenhum contato. Agora, a questão toda também era assim, né? A coisa mais fácil quando você tem rede, e principalmente franquia, ou no meu caso, concessão, a coisa mais fácil é botar a culpa em alguém, né? Então, quando eu cheguei, falava assim, em 2017, falava assim, a concessionária não liga, né? A culpa é deles. Então, não é minha. Aí eu fui olhar, a gente mandava na época 1 milhão de leads. Vamos fazer uma conta de padaria aqui. Na época, a indústria automotiva brasileira chegava a 2 milhões de carros. A gente estava mandando metade da indústria para a rede. Mas vamos combinar que nem todo mundo compra um carro. Primeiro tem vendas diretas, que é a metade da indústria. Então já sobrou 1 milhão. Então eu estava de duas a uma, né? Ou estava sendo muito eficiente, eu estava achando todos os interessados em carros do Brasil, né? Ou eu estava mandando muita gente, né? Obviamente não convertia nada, eu estava mandando muita gente. Então eu fui visitar a loja, né? Porque eu fui trainee da C&A. Então eu comecei minha carreira, na verdade, mas eu fui trainee da C&A. Eu fiquei em loja 4 anos, fui gerente de loja. E isso me deu uma seguinte lógica na minha vida. Quer conhecer uma empresa, cara? Vai para a ponta. Né? Vai lá na loja. Então, eu falei, quer saber? Eu vou numa loja. Eu pedi para ouvir as ligações. E aí era assim, né? Ligava para o cliente. E o cliente perguntava se era sorteio de carro, se era rifa. Então, qual a qualidade que tinha nesse lead, né? E outra, né? O vendedor de carro não mudou, né? Não adianta você digitalizar um processo e botar o mesmo vendedor. O mesmo cara que vendia lá atrás. Que esse cara vai tentar fazer tudo igual. Por exemplo, a gente lançou o WhatsApp, estou dando spoiler já do final, já estamos chegando lá. E aí eu lancei a ferramenta do WhatsApp, a gente é um robô, ele entrega você dentro da loja ali para o vendedor. E aí sabe o que o vendedor mais das antigas ele faz? A primeira frase que ele fala para você, posso te ligar? Gente, veja, você clicou no botão fale com o vendedor e o logo do WhatsApp. Será que você quer a ligação? Tem o telefone da concessionária, inclusive, né? Se você quisesse ligar, você ligava. Aí o consumidor responde, né? O consumidor é simpático, ele fala assim, não, eu quero falar por aqui. Aí o vendedor insiste, prefiro por telefone. Gente, aí o consumidor responde assim, você não quer falar comigo por aqui, não vende o carro. Aí o consumidor já engrossa. Eu sei porque eu vejo todas as conversas, né? Porque a ferramenta permite eu ver. Às vezes é básico, mas a gente quer complicar, né? E a gente quer complicar porque Titanic, se o Titanic fizesse curva fechada rápida, a gente não saberia o que é o Titanic, porque ele não teria afundado, Leonardo DiCaprio não teria congelado no mar, não teria a música bonita lá, não teria o filme, não teria nada. Mas o Titanic não faz curva fechada. Então ele bate no iceberg e afunda. Indo um pouco para o final, deixa eu pegar. Quando a gente foi tentar resolver o lead e começar uma transformação efetiva, o primeiro passo, gente, era usar a tecnologia, que o vídeo falou. Será que a máquina não me ajudaria a dizer que lead vai comprar um carro e que lead que não vai comprar um carro? Será que não tem ferramentas para isso? E sem perguntar para o consumidor, né? Porque tem gente que falou assim, não, vamos perguntar para o consumidor se ele quer comprar um carro. Eu falei, minha gente, ele preencheu um formulário. Será que ele sabe se ele quer comprar ou não? Porque às vezes ele não sabe. Agora, a gente precisa perguntar. Não dá para saber? Então, 47 variáveis respondiam para a gente. Com essas 47 variáveis, a gente filtrou os leads, deu uma nota. E a concessionária começou a ligar na ordem dessa nota. Resultado disso é que a gente aumentou a conversão em 25%. A acuracidade, ou seja, o acerto, se você vai comprar ou não um carro, em 85% das vezes. Não necessariamente só comprar um carro meu, tá? Mas você compra um carro. Eu aumentei o volume de vendas. 100% dos hot leads são contactados. E agora 78% de todos os leads são contactados também. Por quê? Porque não tem mais o cara da rifa, né? Quando você liga,
o cara fala assim, tô procurando mesmo um carro. O que você tem para mim aí? Muda a energia, né? Aí o vendedor tradicional, que não gostava de atender o formulário, começa a ver o garoto novo que chegou, porque a gente fez uma pesquisa por geração, né? E óbvio que os millennials e os Zs vendem melhor do que o X. Aí o X falou assim, não, tem que entrar nisso aí, senão não vou ganhar dinheiro. Né? O professor Marcos vai falar, pô, microeconomia, né? Incentivos, né, professor? Não mudou muita coisa. Eu falo, gente, disrupção, não sei o quê. Tudo tem lá na história, né? Você olha para trás, está tudo lá, né? A microeconomia fala, com incentivo você resolve, né? A Ambev é o que é, Natura, por causa de incentivo. Mas com mais conversão vem mais produtividade. Aí a rede quer mais, aí a rede se moderniza. A gente conseguiu aí priorizar tanto que hoje metade de qualquer formulário na GM recebe o contato em 4 horas. E a gente acostumou mal o consumidor, né? Porque aí a gente achou que a gente era o máximo, que a gente era maravilhoso, e a gente foi ser usado. A gente falou assim, não, peraí, agora eu sou demais, então eu vou dar o passo além. A gente foi lá e resolveu que a gente ia mudar, né, a maneira de comprar carro. A gente lançou o WhatsApp. Maravilhoso. Mas pergunta, no WhatsApp, vocês acham que 4 horas é aceitável para o consumidor? Gente, deu 15 minutos de espera, o consumidor começa a reclamar. E não é que ele reclama no NPS lá assim, né? Não, eu esperei 20 minutos. É assim, eu esperei, é um absurdo, eu fiquei 20 minutos esperando. Eu fico pensando assim, gente, se você for na loja, num sábado, você espera mais. Mas o consumidor, quando você oferece um canal melhor, aí ele já começa a ficar exigente. Ele já não aceita mais esperar, já não quer. Agora, e a gente descobriu que 4 horas era uma eternidade no WhatsApp. 4 horas, ele já acha um desaforo. Então, a gente teve que mudar, estamos tendo que mudar tudo de novo agora, porque a velocidade é outra. Porque o que gera valor para ele hoje é rapidez. A gente fazia uma pesquisa em parceria com a Cox Automotive, e aí fomos perguntar para o consumidor, né? Porque é bom perguntar às vezes, né? Perguntamos assim, você quer comprar carro online? Aí ele primeiro responde assim, não. A gente fala, pô, que droga, né? Eu quero vender carro online, não quero. Aí você fala, beleza, você quer ir na loja? Não. Aí fica difícil, né, gente? Não quer comprar online, não quer ir na loja. Aí você pergunta, o que você quer fazer? Não, eu quero comprar um carro em 1 hora. É rápido. Eu acho ruim comprar um carro, então eu quero que seja rápido. Aliás, eles falaram pra gente que eles preferiam ir no dentista do que numa concessionária. Então, é tudo sobre velocidade. Ele não quer gastar tempo com isso. O que gera valor quando você, numa compra de um carro? Sai com ele dirigindo. Não gera valor despachante, seguro, financiamento. Isso você quer que exploda. Se você pudesse não ter, né? Que o problema é que só o Safra, né, e o Lehman podem não passar por isso, que eles chegam com uma pasta de dinheiro, né, entregam a pasta e saem dirigindo o carro. O ser humano normal, ele leva um carro usado e financia. Mas não quer dizer que isso é agradável, então você quer fazer isso muito rápido. E outra coisa, né? A Covid atrapalhou algumas coisas, né? Porque a gente fazia, toda vez que a gente tinha um soluço de venda, professor, a gente fazia um feirão de fábrica, né? É o famoso, desde 1912, é o famoso vamos promocionar. Aí a dona Camila também não pode rir, porque ela faz a mesma coisa, né? Deu um aperto lá, né? E eu trabalhei com o Ralph, hein, cara? Eu trabalhei com o Ralph. Então, eu sei como é que era, né? Não tá mais lá, mas assim, ele falou uma frase brilhante quando era trainee. Um trainee, não fui eu, né? Um trainee, colega me falou, Ralph, qual é a estratégia de marketing pro ano? Ele, meu filho, como todos os anos, tá vendendo? A gente faz marca. Não tá vendendo, a gente faz promoção. É assim, a vida é assim. Ele não falava com essas palavras simpáticas, né? Mas eram outras palavras que ele usava, mas eu não vou repetir aqui as palavras que ele usava. E a gente fazia esse feirão toda vez que tinha qualquer dor de barriga. Não dá mais para fazer feirão, então a gente teve que trazer o feirão para a internet. E aqui é uma foto real do galpão que eu aluguei. Vocês podem reparar que tem um círculo lá embaixo que era uma quadra, tá, gente? O meu Global não autorizou o projeto. Eu falei assim, então vamos fazer anyway, né? A gente gastou 200 mil reais, né? O Global queria que eu gastasse 2,5 milhões. Não tínhamos dinheiro, fizemos.
Aí eu ia ser demitido, mas a gente vendeu 3.500 carros, a gente ganhou um prêmio de propaganda. Agora virou benchmark, né? Mas eu achei que ia ser demitido, porque apareceu assim, a quadra no meio do filme, né? Então o Global falava, gente, você fez um negócio numa quadra. Eu falei, fiz, pô, o pessoal jogou futebol depois. O WhatsApp, já falei um pouquinho, e o nosso futuro, para encerrar aqui, gente, é vender online. Mas não é vender online do jeito que minha colega vende. Porque se vocês tiverem limite de 120 mil reais no cartão de crédito, meu Deus do céu, parabéns para vocês. Mas geralmente não tem. Então é vender online diferente, mas eu não posso dar spoiler, vocês vão lá em fevereiro, inclusive comprem o carro. Mas a gente vai lançar uma ferramenta chamada Shop Click and Drive em fevereiro, e talvez vocês não vão precisar mais passar por essa dor toda para comprar um carro. Talvez vocês passem a poder fazer que nem eu faço na Riachuelo, ou na C&A, ou na Renner, né, para ninguém brigar comigo, ou na Zara, né, ou enfim, qualquer loja, e vocês possam não passar pela dor, quem sabe. E, gente, lembrando que também, né, carro a combustão não é o futuro, né? Eu sei que a gente está num momento de depressão por crise elétrica, né? Mas nosso país, se planejar, tem matriz limpa, né? Vento, água, né? Solar. O futuro é carro elétrico. Então, a gente também vai ver carro elétrico vindo forte. E a gente vai fazer isso independente de governo. Então, a gente vai lançar mais carro elétrico aqui e não vamos para o híbrido, não, vamos direto para o elétrico. E vamos tentar trazer esse movimento. Então, isso carros conectados elétricos, mais uma venda com menos dor, é isso que a gente está fazendo para mudar. E não foi fácil, mas posso dizer hoje que uma empresa de 102 anos hoje está transformada. Então, não se desanime. Eu pensei em pedir demissão 712 vezes nos primeiros 2 anos, mas hoje a gente conseguiu transformar. Então, eu brinco que se você não quase foi demitido ou pensou em se demitir, você não está fazendo transformação. E é isso. Eu queria abrir para pessoas se tiver perguntas. Bom, a gente vai deixar as perguntas para o final, tá? Porque aí a gente consegue aglutinar as perguntas. Algumas perguntas elas podem ser de interesse dos três palestrantes, tá? Obrigado por enquanto. Se você puder ficar para o final com a sessão de perguntas, eu agradeço. Não sei se você pode por causa de aula, mas eu espero que você possa. Não, Mas, pode. legal. Obrigado, então. Camila, a palavra está com você agora para passar um pouco de uma outra perspectiva. O Bruno fica com a gente, ao final ele volta para as perguntas. Legal, Marcos, obrigada, viu? Boa noite a todos. É um prazer estar aqui nessa noite, né? Falando um pouquinho de transformação digital. Bom, sou Camila Belezi, sou gerente de transformação de cultura e transformação digital dentro da Riachuelo, e queria compartilhar um pouquinho da nossa jornada, né, com vocês. Eu vou trazer muito uma perspectiva de cultura, né, nesse momento, e vou contar um pouquinho da nossa história aqui, do nosso momento, daquilo que a gente já percorreu, para que a gente, o caminho que a gente tem feito para conseguir também fazer essa mudança, essa transformação internamente, também de uma empresa, assim como o Bruno comentou, né, da GM, uma empresa centenária. Nós ainda não somos centenários, mas já temos aí mais de 70 anos de existência, então uma empresa que tem aí bons anos, né, de vida, e que também tem aí já muitas crenças, muitos paradigmas que a gente precisou rever e olhar nesse processo aí de transformação. Eu vou compartilhar minha tela aqui com vocês, o material que eu tenho aqui. Vocês estão conseguindo ver, Marcos, material? Está na tela. Legal. Agora ficou tela cheia, ficou melhor. Pronto. Muito bom, gente. Então, vamos lá. Bom, a gente começou a falar de transformação cultural mais fortemente dentro da Riachuelo em meados de 2017 para 2018, quando a gente trouxe o nosso CEO, né, ali com o objetivo de olhar muito para esse realinhamento estratégico, junto com o nosso CTO, né, também,
para pensar em como fazer esse movimento, né, em tornar Riachuelo passar de ser só uma empresa com lojas físicas, com foco no varejo físico, para um ecossistema, né, digital. E nesse momento, a empresa começou a fazer ali a passos mais devagar, né, a passos mais lentos, ali toda uma estratégia, né, até que chegou ali 2019, final de 2019, veio a pandemia, e aí todo esse cenário deu uma super acelerada, né, muito forçada aí para o momento que a gente passou, né, a partir do início de 2020, mas a gente começou, então, a refletir se a gente não deveria começar a olhar a transformação digital a partir de uma perspectiva cultural, né? Porque a gente começou a entender que todo o processo de transformação digital, ele passa pelo ser humano, ele passa pelas pessoas, né? Então, como a gente podia, naquele momento, preparar as pessoas para que elas pudessem também comprar a ideia, né? Questionarem as suas resistências e se comprometerem com o movimento de transformação. E aí a gente começou a olhar muito para alguns pilares, né? Então a gente fala hoje internamente que a pandemia foi um acelerador de toda uma estratégia que estava sendo desenhada para ser executada num prazo maior, né? Mas ela começou, então, a trazer uma provocação para a gente de questionamento acerca de muito dos nossos valores, do nosso posicionamento de marca, do nosso posicionamento estratégico, daquilo que a gente estava pensando em ser, daquilo que a gente estava querendo ser. E, com isso, a gente começou a entender, então, que para trazer toda a transformação digital, para abarcar todas as novas tecnologias que a gente estava desenhando ali, né, implantar, a gente precisava, então, começar a olhar um pouco a revisão do nosso propósito, a revisão da nossa visão e a revisão dos nossos valores. E foi aí que a gente começou a fazer, então, né, um projeto, né, juntamos ali uma equipe grande, né, para poder pensar a partir da cultura como alavanca para o movimento de transformação digital. E os pilares que motivou muito isso, como eu comentei, foi a própria pandemia, a transformação digital, né, e de novas tecnologias que a gente já estavam ali no nosso portfólio, né, de produtos para serem implantados, o realinhamento da estratégia, a mudança do nosso mindset, da mentalidade dentro da companhia, né, deixar de ser só um varejo físico para um varejo que expande, que amplia, e que começa a ter um olhar muito mais de um ecossistema, né, que não vende só roupa, mas que vende experiência, que vende todo um estilo de vida diferenciado para o cliente, né, e também a partir de um olhar da marca empregadora e da experiência do nosso colaborador. Então, esses foram os pilares que motivaram a gente a começar pela cultura organizacional, né? Ou, melhor, né, a olhar para a cultura como uma alavanca para fazer a transformação digital dentro da Riachuelo. E nesse sentido, como que a gente fez? Como que a gente atuou nesse momento para fazer esse realinhamento de cultura? A gente juntou um time diverso, né, porque a gente acredita muito, eu acredito muito junto com o meu time, junto com toda a direção da companhia, que a diversidade, ela traz muita inteligência para esse momento de disrupção, de inovação, da gente repensar o olhar, da gente trazer novas perspectivas para a mesa. Então, a gente construiu uma cultura de base, né? A gente convidou pessoas de base, a gente teve representatividade nesse grupo, e a gente entendeu que seria através de um grupo diverso que a gente conseguiria fazer um realinhamento de cultura que realmente desse certo e que trouxesse resultado que a gente queria. A gente se auto-organizou a partir de um mesmo desejo, que era a transformação de fato. A gente decidiu ser menos hierárquico, muito com uma mentalidade de trabalhar mais a colaboração, a transparência, a geração de valor pela centralidade do nosso cliente, né? A gente escolheu dar mais autonomia para os nossos colaboradores e liderança nesse processo, não apenas utilizando, né, a liderança como um sponsorship ali da cultura organizacional,
mas dando essa autonomia para os nossos colaboradores, né, trazer para a gente o que era cultura para eles, o que eles entendiam que seria uma cultura realinhada com a nossa estratégia, com aquilo que a gente esperava ser enquanto posicionamento, um novo posicionamento de marca, né? E a gente entendeu, então, que convidar essas pessoas seria um melhor jeito da gente obter o comprometimento e os resultados que a gente esperava. E aí a gente convidou e a gente teve muita gente dentro da empresa querendo participar. E a gente conseguiu construir todo esse trabalho com um time muito diverso, com um time que teve representatividade de todas as nossas estruturas. A Riachuelo é uma companhia que ela tem fábrica, ela tem centros de distribuição, ela tem lojas, ela tem o corporativo. Então, a gente tem muitas estruturas e esse foi o jeito que a gente achou que seria um melhor jeito para se fazer um realinhamento de cultura organizacional. E a gente entendeu que todas as perspectivas seriam muito válidas naquele momento para que a gente pudesse enriquecer esse processo. E aí, a partir disso, a gente construiu, né, todo o projeto e a gente executou tudo isso num período ali de 6 meses. Então, a partir de fevereiro desse ano, a gente começou a olhar para essa validação da nossa cultura necessária, fizemos toda uma construção do nosso grupo de embaixadores, fizemos a definição do nosso propósito, manifesto, dos nossos valores realinhado com a estratégia da transformação. Olhamos aí para práticas desses novos valores com a nossa diretoria e todo o time de liderança da companhia. Criamos o nosso primeiro plano ali de trabalho com já diversas ações que surgiram nesse momento de projeto e lançamos, então, a nossa cultura organizacional, a nossa nova cultura, né, realinhada aí em agosto de 21. Então, está bem fresquinho aí, a gente está colhendo agora os frutos já de um processo muito rico dentro da companhia, tá? Então, a gente levou ao todo aí 6 meses para fazer todo esse realinhamento. E disso gerou, então, o nosso propósito de marca já reposicionado nesse realinhamento de cultura, onde a gente fala que hoje nós somos uma marca, né, que o nosso propósito é conectar desejos a realizações, né? E por que conectar? A gente entende que a gente conecta o tempo inteiro, né? A conectividade, hoje em dia, ela está presente na nossa vida da hora que a gente acorda até a hora que a gente dorme, né? E conectar, ela traz muito a questão da gente olhar para aquilo que é a necessidade, o desejo, os sonhos, né, dos nossos clientes e trazer para eles diversas possibilidades e acessos, olhando muito digital, a loja física, as inovações, o quão sustentável a gente consegue ser nesse processo, olhando para a sociedade, olhando para a economia, sem esquecer que a gente tem uma responsabilidade social durante todo o nosso processo produtivo, né? E também muito na questão de olhar, né, para o cliente, inspirar o nosso cliente nessa jornada, né, na jornada dele, desde o desejar até o comprar e até oferecendo para ele ali a possibilidade de serviços financeiros, que ele pode usar também um cartão nosso para pagar. Então, a gente amplia muito toda esse ecossistema, né, de produtos e serviços que a gente passa a oferecer para os nossos clientes, né? E o desejos a realizações, muito aqui, né, remetido a inspiramos desejos, né, mas principalmente potencializamos a realização dele, ampliamos e facilitamos o acesso nos nossos canais, nos nossos produtos, dos nossos serviços financeiros, porque a gente acredita que nada é mais empoderador para uma pessoa, né, do que realmente ter o direito de escolha e de fazer aquisição e de realizar o que ele deseja ali para adquirir ou para realizar uma experiência, um sonho de compra, algo que ele realmente queira, ele deseja muito. Então, esse passa a ser o nosso propósito, né? Conectar desejos a realizações. Os nossos valores realinhados, então a gente traz a centralidade do cliente, olhando muito para a necessidade, ouvindo o cliente, simpatizando com ele, perguntando para ele o que faz diferença na vida dele, o que ele espera de uma marca de varejo como a Riachuelo, o que ele quer entrar na loja, o que ele quer comprar, como ele quer viver a experiência dele, seja no físico ou no digital. Gente cuidando de gente, né? A gente também, com o trabalho ali de experiência do colaborador e de marca empregadora, a gente tem olhado muito para isso, né? Como que a gente desenha as nossas jornadas internas dos nossos colaboradores, para que a gente possa fazer também
jornadas de encantamento dentro, trazendo para os nossos colaboradores o cuidado, né, o olhar do desenvolvimento, o olhar do acolhimento para esse colaborador. Tomamos conta, né, como eu falei, a gente ter essa responsabilização, essa ética de fazer todos os processos produtivos, os processos de entrega, de logística, sempre de forma sustentável, com a preocupação do meio ambiente, sempre trazendo para dentro e principalmente para que isso reflita para fora esse olhar cuidadoso e esse olhar responsável, né? Simplificamos o complexo, né? Fazemos de forma simples e focamos no que é essencial. A gente traz agora uma mentalidade de realmente olhar para a simplificação dos nossos processos, dos nossos sistemas, das nossas soluções, do desenvolvimento de novos produtos, movidos por inovação e aprendizagem. Enquanto a gente é curioso internamente, a gente quer realmente criar novos produtos, criar novas experiências, ter um olhar de disrupção, aprender, testar, experimentar ciclos curtos, entender o que dá certo, o que não dá certo, olhar muito para essa diversidade que a gente tem internamente e usar essa inteligência coletiva diversa que a gente tem a nosso favor, né? E somos obstinados por resultados, que é, de fato, não perder o foco, que apesar da gente estar num caminho de olhar muito para as jornadas, para a centralidade do cliente, para a experiência do colaborador, a gente não pode esquecer que a gente tem, sim, também que gerar resultado, né? Mas já não a qualquer preço, de qualquer forma, né? Com responsabilidade e principalmente com uma consciência de que a gente tem essa meta, né, de resultado com os nossos clientes, com os nossos colaboradores, com os nossos stakeholders, acionistas e com a sociedade, tá? E a nossa visão aqui, que é ser um ecossistema de lifestyles, produtos e serviços financeiros do Brasil, então trazendo agora, fechando com a nossa visão, né, a partir do nosso propósito, a partir dos nossos valores, a gente entende, então, que o que a gente busca, o que a gente quer ser, a nossa visão de futuro é justamente essa, é olhar para o varejo como um ecossistema, né, para uma empresa que oferece muito mais do que roupa, apenas todo um estilo de vida, né, de produtos e serviços aí que a gente tem para oferecer, né? E aí só um pouquinho de números, né? A gente fez todo esse processo de realinhamento, a gente teve aí um engajamento muito alto dentro da companhia, a gente bateu recordes de visualizações no Workplace, da nossa live de lançamento, a gente teve mais de 8.000 visualizações, de participações e alguns bons comentários ali desse momento que a gente deu aí de start na nova cultura realinhada. E aí, o que isso tem a ver com transformação digital? Né? É aqui que a gente fala que, através dessa perspectiva, a gente ajuda muito a jornada da transformação. Então, quando a gente cria todo um ambiente, quando a gente cria uma fundação bem estruturada, para que a gente possa fazer a jornada de transformação, tudo isso fica mais fácil, né? E aí a gente olha aqui de novo para 4 pilares dentro do tema de transformação digital, dentro da Riachuelo, que fala sobre a autoconsciência. Então, eu o tempo todo me monitorar acerca dos meus comportamentos, daquilo que eu faço, do quanto isso reflete enquanto exemplo para o meu coleguinha do lado, para fora, quanto eu estou realmente cuidando no meu dia a dia de trazer a simplificação, de trazer a centralidade do cliente, de me desenvolver, de cuidar de pessoas aqui dentro. Então, é gerar essa autoconsciência dos nossos colaboradores, é a entrega de valor, né? Quanto valor eu estou entregando para o meu cliente interno, quando eu olho para a jornada do colaborador, para a experiência do colaborador, e para o meu cliente externo, porque a gente sabe que, de uma certa maneira, essas jornadas elas se misturam, né? Se eu faço uma boa jornada interna para o meu colaborador, consequentemente, ele também vai gerar uma jornada boa para o meu cliente externo, né? Contribuir com as pessoas, então como que eu contribuo a partir daquilo que eu sei, que eu carrego na minha bagagem, como que eu contribuo para o outro e vice-versa, né? É a gente ter esse olhar da colaboração, da contribuição, da cocriação, da parceria, né? De menos hierarquia e mais trabalho colaborativo, transparência, como que eu gero segurança para que as pessoas possam se expressar, para que elas possam trazer suas perspectivas, e o adaptar-se às mudanças, que é algo que a gente, no nosso dia a dia, a gente é cada vez mais exigido, né, de olhar
uma dor e se adaptar, para olhar para um problema e se adaptar, em gerar novas soluções, entender se aquilo deu certo, se não deu certo, se readaptar. Então, é esse ciclo constante de adaptação que a gente tem praticado aqui dentro. Sobre a transformação ainda aqui, né, a gente tem olhado muito para esses 3 pilares, né, de pessoas, tecnologias e processos, e feito sempre uma reflexão muito grande do quanto a gente tem que tentar ter a intersecção dessas 3 pontas para que a gente consiga fazer um processo de transformação sem deixar um dos lados manco, né, e que a gente consiga, de fato, gerar boas experiências nesses 3 aspectos. Então, quando a gente olha para a tecnologia, como que a gente consegue trazer novos modelos de negócio, como que a gente consegue usar mais da agilidade, trazer o foco para o nosso cliente, os processos, trazer simplificação, enxugar nossos processos, olhar para eles, entender como que eles podem gerar valor externamente para o nosso cliente final, né? E pessoas trabalhando muito a mentalidade, né, da transformação digital, a mentalidade da colaboração, da transparência, do trabalho conjunto, da cocriação, da criatividade, da inovação, os nossos talentos, como que a gente cuida dos talentos, desenvolvendo eles em habilidades e competências necessárias, né, o upskilling, o reskilling nesse momento, para que a gente possa torná-los capazes de fazer um movimento de transformação de uma forma mais fácil, né? A gente usa muito aqui também a metodologia de gestão de mudança organizacional, quando a gente olha para pessoas, aplicando muito do ADKAR ali, da metodologia da ProSci, e também a colaboração aqui entre as pessoas aqui dentro. E aí tudo isso para que a gente possa ser o nosso ecossistema, né, o que a gente vem construindo de um ecossistema que tem tanto os produtos, os serviços, a nossa financeira, cada vez mais a gente trazendo inovações para a ponta, para o nosso centro de distribuição, para as nossas lojas, para a nossa fábrica. Então, como que a gente transforma tudo isso de fato em inovação, em transformação digital, em tecnologias novas e que permita que a gente seja esse ecossistema que a gente deseja. E aqui alguns dos produtos que a gente já tem, né, destacando os principais, que a gente fala que é a venda pelo WhatsApp, que é a omnicanalidade. Hoje a gente já é uma empresa totalmente integrada, né, no centro de distribuições, nas nossas lojas. Então, todos os nossos canais hoje eles estão integrados e a gente consegue ter a prateleira infinita que a gente fala para poder oferecer para os nossos clientes. Como o próprio Bruno falou, às vezes eu posso estar do lado de uma loja, posso fazer a compra pelo marketplace, ou pelo e-commerce, ou pelo próprio WhatsApp. Então, oferecer esses diversos canais para o cliente e de uma forma integrada, né, que rapidamente ele possa receber o produto dele e se sentir ali atendido na sua compra, no seu desejo, naquilo que ele esperava. O retiro em loja, o retiro rápido, que é outra forma da gente oferecer canais aí de atendimento para o nosso cliente. O PDV Mobile, para que a gente possa dar mais agilidade na experiência do cliente em loja. O self-checkout, para que o cliente que saiba utilizar melhor a tecnologia possa rapidamente se resolver ali na hora de fazer seu pagamento e sair da loja. O e-store, para que a gente possa oferecer produtos que às vezes na loja física a gente não tem, tamanho, cor, a gente pode levar o cliente até essa bancada onde fica o nosso e-store e fazer a compra com o próprio cliente ali junto com a gente pelo site. Do meu jeito aqui, que é a nossa lista de casamento, né? Então, como que a gente também começa a oferecer esse tipo de serviço para os nossos clientes, o nosso marketplace, o app, RFID, enfim, muitas tecnologias e inovações aqui que a gente tem implementado, que tem sido aí uma grande experiência e grandes aprendizados tem gerado aqui dentro para a gente nesse processo de transformação. Então, é isso, tentei que usar 15 minutos, não sei se eu passei do tempo aqui, Marcos, mas é isso que eu queria trazer um pouquinho para vocês, fazendo essa passada aí em todo esse processo de mudança cultural como alavanca para a nossa jornada aqui de transformação digital internamente. Obrigado, Camila. Bem interessante, passou só um pouquinho, mas acho que valeu a pena, sim, claro. Eu estou anotando aqui as perguntas, parte delas está vindo pelo YouTube, parte está vindo aqui pelo chat ou Q&A, e depois, ao final, se você puder ficar, eu sei que você tem outro compromisso, claro. Se você puder ficar, tem algumas perguntas para você, mas senão depois legal. A gente encaminha. Obrigado. Tá ótimo, obrigada, Marcos. Muito bem, Lilian, agora a palavra está com você, vamos ver uma outra perspectiva, de um outro tipo, né, de organização. Né?
Pois não, Lilian. Pode compartilhar sua tela e Compartilhar aqui. começar. Vocês estão vendo a minha tela? Vou aumentar aqui. Começou, apareceu. Só você colocar a tela cheia, pronto. Foi? Tá bom. Então, primeiramente, pessoal, boa noite. Muito obrigada pelo convite. Eu vim aqui trazer um case bem focado, tá? É uma pesquisa de market fit em um produto que é a telemedicina, tá? Que é o atendimento virtual. Primeiro, eu vou contar um pouquinho para vocês do que é o Einstein, né? O Einstein é uma sociedade beneficente israelita, é uma sociedade que foi fundada, né, pela comunidade judaica para agradecer à sociedade brasileira, tá? E aí o propósito do Einstein é entregar vidas mais saudáveis e levar uma gota de Einstein para cada ser humano, tá? E como que o Einstein entrega esse propósito, tá? Através de 4 pilares. Um desses pilares é assistência à saúde, tá? E aí, acho que é o pilar que vocês mais conhecem, que é assistência no sistema privado. Então, a Einstein tem 15 unidades, 13 estão na Grande São Paulo, uma em Sorocaba e uma em Goiânia, que é a mais recente. E no SUS, o Einstein tem 26 unidades, tá? Inclusive 2 grandes hospitais, um no Emil-Boimirim, um na Vila Santa Catarina, que é o Jabaquara, e diversas unidades básicas de saúde e também clínicas de especialidades médicas, tá? E aí o Einstein tem diversas premiações, diversos certificados, mas um que nós nos orgulhamos bastante foi que nesse ano ele ganhou o prêmio de 36º melhor hospital do mundo, tá? Pela Newsweek. E ele é o único hospital da América Latina entre os 50 melhores citados em 2021, tá? Então, esse é um motivo de muito orgulho para nós. Além do pilar de assistência, o Einstein também tem o pilar de ensino. Então, o Einstein tem 9 unidades de ensino, sendo 7 na Grande São Paulo, uma no Rio, uma em BH. E ele atua tanto em graduação quanto pós-graduação, MBA, enfim, e até ensino médio técnico, tá? E em pesquisa, o Einstein também tem diversos projetos de pesquisa. Só em 2020 foram desenvolvidos 1.028 projetos, tá bom? E aí, agora entrando especificamente no case que eu trouxe, isso aqui é um cenário pré-pandemia, tá? Acho que é o primeiro contexto que vocês têm que ter. Então, esse case nós formulamos nós desenvolvemos em 2019, tá? O Einstein tem um serviço que é a telemedicina, que é o atendimento virtual. Esse atendimento virtual pode ser para diversas especialidades médicas, psicologia e também para o pronto atendimento virtual, que é realmente o pronto atendimento para casos menos complexos, que é a grande maioria dos casos que chegam no pronto atendimento presencial, tá? Então, é um pronto atendimento para casos simples, em que, por uma videoconferência, o médico consiga diagnosticar e consiga receitar para o paciente um tratamento, um remédio, tá? E aí, qual que era o desafio aqui que a gente tinha, nesse momento? O Einstein já tem esse serviço, né, de forma B2B, então ele já vende o pronto atendimento virtual, que se chama Einstein Conecta, para as empresas e para os convênios. Então, as empresas oferecem para os seus colaboradores, né, ofereciam para os seus colaboradores que utilizavam como um benefício, ou os convênios ofereciam para os seus beneficiários. E aqui a gente queria lançar também para o consumidor final, né, para o paciente final, para o paciente ter a possibilidade de, pagando uma mensalidade, ter acesso ao Einstein Conecta algumas vezes por mês, tá? Um volume fixo por mês. Mas aí, lembrando que era uma época pré-pandemia, ninguém conhecia a telemedicina, ninguém sabia o que era isso, né? E aí a gente tinha esse desafio de, primeiro, contar para as pessoas que tinha esse novo serviço. Mas a gente nem sabia quem poderia ser o público-alvo, né? Quem seria um early adopter desse serviço. Então, né, chegou esse desafio para nós. Nossa, primeiro, quem é o público-alvo, a gente não sabia. Como comunicar o serviço, explicar o que é uma telemedicina, a gente não sabia como também. E também como precificar e escalar, tá? Então, a solução inicial que nós tivemos foi, primeiramente, ter um workshop, né, com todas as áreas envolvidas no lançamento do serviço. Então, a minha área, que é CRM, Inteligência de Mercado, a área de Marketing e a área de Telemedicina, que é a área de Negócio. E aí, nesse workshop, nós usamos um framework que se chama Matriz CSD, é uma matriz de certezas, suposições e dúvidas. Então, todos que participam, né, que participaram desse workshop, deixaram, né, todas as suas opiniões, o que achavam que eram certezas, suposições e dúvidas, tá? De certezas, nós tínhamos algumas, mas era o menor volume, né? Era um serviço inovador, né, que desafiava o status quo,
era conveniente, né, o novo modelo de negócio, mas suposições e dúvidas nós tínhamos muito mais. Aqui eu trouxe alguns exemplos, né, de suposições e dúvidas que nós tínhamos. Então, a gente tinha a suposição que a pessoa que tinha um convênio já tinha o direito de ir no pronto atendimento em algum hospital. Então, será que ia ter interesse? A gente não sabia, né? Talvez não. Será que o preço que a gente estava imaginando para o pacote estava adequado? Né? A gente tinha essa dúvida também. A gente também tinha a dúvida se as pessoas, na verdade, a gente supunha que as pessoas não conheciam, né? Será que as pessoas conhecem o que é telemedicina? A gente achava que não, né? E a gente também tinha algumas suposições. Será que é legal a gente oferecer para quem está perto do Einstein ou não? Para as pessoas que estão distantes do Einstein, a gente pode oferecer como uma oportunidade de fazer uma consulta no Einstein e estar longe, né? E algumas dúvidas também. Então, público com maior fit, como comunicar, qual o canal, enfim. E aí, entre essas certezas, suposições e dúvidas, né? Só 27 eram certezas, 53 eram dúvidas e 26 eram suposições. Então, aqui a gente formulou que a gente precisava de uma pesquisa para conseguir sanar essas suposições e dúvidas e aí ir para o lançamento do produto. Tá? E aí, agora, entrando já na pesquisa mesmo. Então, como que a gente conduziu esse projeto de pesquisa, né, de Market Fit? Foi uma pesquisa feita em conjunto, né, em parceria com a Qualibest, uma pesquisa de fase qualitativa, que é uma fase exploratória, e depois quantitativa também. Os participantes dessa pesquisa foram painelistas da Qualibest, que são pessoas que se inscrevem, né, no site da Qualibest e ficam lá disponíveis a partir do seu perfil para responder pesquisas e ganhar incentivos. E dentro desse público nós também colocamos já pacientes do Einstein, pessoas que utilizam o Einstein também para a gente conseguir mesclar essas percepções entre os dois, né, entre os diversos tipos de públicos, tá? Essa pesquisa foi realizada entre julho e agosto de 2019, né? Foi em abrangência nacional, então tentamos, né? Nós mandamos para pessoas de todos os estados do Brasil, afinal é um produto online, então qualquer pessoa em qualquer cidade poderia utilizar. E aqui na fase quantitativa, 668 pessoas responderam a essa pesquisa, tá? Na fase qualitativa, foram 6 grupos, focus group, então, grupos mesmo de discussão, né? As pessoas conversando, a gente apresentou o conceito, as pessoas colocaram suas opiniões, as suas percepções, e aí, a partir dessas opiniões e percepções da fase qualitativa, fomos para essa fase quantitativa, que era realmente um questionário, e aí essas 668 pessoas colocaram sua percepção, tá? Então, a gente quantificou essas percepções que foram colhidas na fase qualitativa, tá? A pesquisa tem 3,8 pontos percentuais, tá? Então, aí, já começando nos insights, né? Então, a primeira coisa que a gente tentou captar foi realmente o fit com o público, tá? Com o público geral e com os respectivos filtros de públicos, tá? Então, o que a gente perguntou, a gente mostrou, né, um conceito do que era o serviço, né? A gente explicou todas as características, quais sintomas seriam tratáveis ou não, né? Qual seria o canal, a gente colocou toda essa descrição e depois a gente perguntou o quanto que a pessoa tinha gostado do serviço da descrição que tinha acabado de ler, tá? E aí, numa escala aqui de gostei muito até não gostei nada, 81% das pessoas gostaram ou gostaram muito daquele serviço apresentado. Então, primeira ótima pista para nós, né? Um produto que as pessoas gostam, né? Esse é o top to box, tá? Em pesquisa a gente chama top to box, gostei muito, ou concordei muito, tá? E aí, quando a gente filtrava só os pacientes Einstein, esse top to box crescia para 89%, então, mais 8 pontos percentuais acima da base. A gente, então, quer dizer que paciente Einstein é um público que a gente pode começar esse lançamento, testar, né? Que já foi o nosso primeiro insight, tá? E aqui, um outro insight aqui é a classe C. Quando a gente filtrava só quem era da classe C, só 76% gostavam, tá? Então, esse é um público que é mais desconfiado em relação a esse serviço. Agora, indo para os outros tipos de insight, a gente tem os likes e dislikes do serviço, tá? Então, a gente colocou algumas características e a gente perguntou, né? O que você mais gostou desse novo serviço? E aí, 69% das pessoas falaram que gostavam da praticidade. Achavam prático, ágil, né? E gostavam muito de poder ser atendidos de qualquer lugar. E aí tem até uma verbalização aqui, né, um comentário da fase qualitativa que o respondente colocou. Olha, eu usaria para consultar o médico, né, uma emergência, eu não ia precisar ficar 3 horas no hospital esperando. Então, aí já foi, né, a primeira vantagem que as pessoas perceberam nesse serviço. Tá? E a gente também perguntou, e o que você não gostou ou te incomodou? E 38% falam que não gostam
né, de não ser o atendimento presencial. E elas acham estranho que não tem um contato com o médico, né, não vou ser examinado pessoalmente, não tem exame físico. Então, essa é a maior preocupação, é o maior dislike aqui que a gente encontrou na pesquisa, tá? Aqui tem até uma verbalização de um respondente, ele coloca, como que o médico vai me receitar um antibiótico, por exemplo, se ele não está me vendo e não sabe onde é o foco da infecção, né? Então, aqui uma preocupação de um respondente. Agora, indo para outra parte de insights também, nós pegamos algumas frases, né, lá da fase qualitativa, que foi a fase de focus group, que as pessoas colocaram suas opiniões, e a gente, na fase quantitativa, tentou entender quais eram mais fortes e mais fracas, tá? Então, colocamos aquelas frases e perguntamos, né, em escala de concordância aqui, né, do concordo totalmente, discordo, o quanto que você concorda com essas frases aqui, né? Esses valores que eu estou colocando aqui é o top to box, tá? Eu concordo, mas eu concordo totalmente. Então, tem uma frase aqui que 77% das pessoas concordaram. É um serviço que substitui a automedicação e o conselho do farmacêutico ou vizinha. Então, a gente percebe que as pessoas entendem que é muito mais seguro você usar um pronto atendimento virtual do que se automedicar, né? Mas também tem aqui um outro lado negativo, né? As pessoas também colocam que é um serviço que pode levar a erros médicos e prescrições incorretas. 56% das pessoas acham também que isso pode acontecer. E uma coisa aqui, um insight que ele acaba sendo fora do senso comum, geralmente a gente entende que as pessoas mais velhas, idosas, não vão se sentir confortáveis usando um atendimento online. E aqui, as pessoas de 18 a 25 anos eram mais desconfiadas do que o restante da base. Então, é interessante quando a gente faz pesquisa e a gente coleta dados, né, e coleta percepções que são fora do senso comum, né? Aí que dá a importância de fazer pesquisa. Tem também alguns outros insights sobre cobertura de convênio, tá? Tinha uma frase lá também, eu gostaria de ter esse serviço incluído no meu plano de saúde, e 84% das pessoas concordavam com isso. Então, poxa, interessante, as pessoas gostariam de ter isso, né? Elas usariam se tivessem no plano de saúde. Mas, né, no mesmo conceito de cobertura, né? As pessoas que têm convênio gostariam de ter, mas não iam pagar nada mais. Elas acham que já pagam um preço caro pelo convênio, então 72% acham que não pagariam a mais. Ok, se eu tiver uso, mas não vou pagar mais, né? Então, é algo que a gente tinha também que tratar nesse produto, afinal de contas, a gente queria cobrar uma mensalidade, né? E aí também a gente tentou pesquisar, né, se a gente usava a marca Einstein ou acabava pensando em outra marca para telemedicina, tá? Para o pronto atendimento virtual. E aí a gente perguntou aqui se eles saberem que ser oferecido pelo Einstein passa mais credibilidade. 84% das pessoas concordavam com isso. Poxa, legal, então a gente tem que usar a marca Einstein mesmo, né? Saber que é de um hospital de ponta, 81% das pessoas também confiam mais, né? O interesse aumenta se eu souber que é oferecido pelo Einstein, aí já cai um pouquinho, 77%, né? E eu pagaria mais, sabendo que esse serviço é oferecido pelo Einstein, aí já cai mais ainda. 60% das pessoas concordam com isso, pagariam um pouquinho mais por ser do Einstein, mas não é algo tão expressivo quanto o aumento de credibilidade pela marca, tá? E aí, vindo agora para o ponto, né, que mais interessa. Ok, fizemos a pesquisa, coletamos todos esses insights, né, essas percepções do consumidor final, mas e daí, o que a gente fez com isso, né? Então, daquele insight que a gente entendeu que os pacientes Einstein são os mais propensos a utilizar o Einstein Connect, a telemedicina, a gente usou esse insight. Então, o primeiro público que a gente fez uma divulgação, fez uma campanha, foram os pacientes internos do Einstein que utilizavam o pronto atendimento em casos não complexos. Então, a gente separou essa base de pacientes que iam para o Einstein por causa de algumas queixas como gripe, dor de garganta, né, sintomas que poderiam ser tratados nesse serviço, tá? E fizemos a divulgação desse novo serviço para esses pacientes. Outro insight também é que as pessoas que têm convênio não pagariam a mais para ter o serviço, né? Então, o que a gente podia fazer com isso? E aí, com esse insight, nós focamos a venda B2B da telemedicina para empresas e convênios, né? Então, aqui houve um fortalecimento muito grande dessa estratégia, tá, do B2B, então, aumento da força de vendas para realmente conversar com empresas e conversar com convênios para oferecer a telemedicina para os seus colaboradores e para os seus beneficiários. Não. Teve também aquele insight da desconfiança do atendimento não ser presencial. Então, aqui, para a gente mitigar isso, nós adequamos a comunicação, né? Então, colocar em todas essas comunicações para o cliente final
que é segura a telemedicina, né? Então, que tem um vídeo, que o médico conversando e você colocando todos os seus dados clínicos, o médico consegue fazer o seu diagnóstico, tá? E também, claro, colocando quais sintomas, né, que são adequados ou não, né? Deixando isso bem claro para o paciente. E também a praticidade, né? As pessoas percebem muito que é muito prático. Então, a gente colocar isso como um claim na comunicação, tá? E é isso, pessoal. Obrigada. Eu também tentei usar aqui os 15 minutos, né? Estou à disposição para perguntas. Obrigado, Lilian. Obrigado pela apresentação. Eu vou já transmitir algumas perguntas para vocês. Assim, acho que foi legal, a gente viu 3 perspectivas diferentes, né? Quer dizer, o tema era um tema comum, a gente viu aí a cadeia de distribuição, teste de produto, enfim, né? O Bruno passando um pouco por essas questões do modelo bem tradicional de venda de produto tangível, a questão da cultura, né, que é abordada pela Camila, e essa questão óbvia, né, que parece óbvia, né, mas vamos pesquisar um pouquinho antes de sair fazendo, que é um pouco do que a Lilian levantou, tá? Eu vou fazer uma primeira pergunta. Você acabou até respondendo um pouco por meio da pesquisa, Lilian, mas eu vou abrir para os 3 panelistas. Eu não sei se todos estão. Bruno, você está aí? Está com a câmera fechada? Né? Obrigado. Vou começar pelo Bruno, vou deixar a Lilian para o final, porque ela acabou falando. Como é que fica essa questão da clusterização, né? Basicamente, a questão de faixa etária, né? Quer dizer, a gente está passando por um processo de digitalização dos processos de comunicação, de venda, de uso, e pelo menos o senso comum, né? A Lilian mostrou um dado aí, mostra que as faixas etárias mais velhas parecem mais resistentes a se habituar e fazer essa transição. Bruno, como é que vocês estão lidando com isso? Quer dizer, está tratando todo mundo igual ou diferente? Ou como é que essa questão está sendo abordada? Não tratamos todos iguais, né? Segmentações são a forma de comunicar, né? Com essas pessoas são diferentes, mas eu até respondi no privado. Tem que tomar cuidado com as verdades, né? Cada segmento tem uma. Eu tenho visto cada vez mais as pessoas de 50 a mais estarem usando as soluções digitais e estarem engajando e pedindo mais. Então, primeiro que quem tem 25 menos não compra carro, tá, gente? Nem tira carteira de motorista. Então, se eu fosse depender do jovem, eu estava ferrado. Agora que o jovem resolveu, a geração Z resolveu falar assim, quero dirigir, depois da Covid. Mas tem que estudar, né, o comportamento do consumidor o tempo todo e ir adaptando para ele. O consumidor muda. Então, eu diria que hoje a gente vê uma seniorização, digamos assim, do digital savvy consumer. Obrigado, Bruno. E Lilian, o que você diria sobre isso? Então, o achado que nós tivemos aqui na pesquisa foi ao contrário, né? Que, na verdade, os jovens eram mais desconfiados, tinham mais medo de terem um diagnóstico errado do que a base geral e do que os mais idosos, né? Então, é importante pesquisar por causa disso. Muitas vezes a gente faz toda uma estratégia de, nossa, a gente tem que mitigar que as pessoas mais velhas não vão saber mexer, vão ter medo, e não tem nada a ver, né? Acho que primeiro a gente tem que tentar entender para depois sair fazendo um plano de ação, né? Acho que é isso. Legal, obrigado pela resposta. Bruno, tem uma pergunta que é para você, para a Camila. A Camila teve que sair. Aliás, a Camila deixou algumas respostas no chat. Ela digitou algumas respostas que eram específicas para ela, tá? Perguntas específicas para ela. Quem quiser depois pode dar uma olhadinha ali na parte answer, tem algumas respostas dela, tá? Mas a pergunta, Bruno, é que é o seguinte: a gente diz, né, diz e talvez observa que o brasileiro preza muito o relacionamento pessoal, a conversa, né, o olho no olho, o toque, etc. Com o avanço acelerado das vendas online, como é que fica essa experiência de compra, manter esse calor humano da experiência de compra que o brasileiro aprecia por meio da digitalização do processo de vendas? A gente fez uma pesquisa com a Cox com 4.500 consumidores que compraram um carro nos últimos 2 anos. E foi feita uma pergunta, né, se para os consumidores que usaram a internet como um meio para fazer a decisão de chegar na loja só para pagar, o que eles acharam dessa experiência? Eles responderam que ela foi mais personalizada, customizada e agradável. A gente perguntou para o concessionário também, né? A gente entrevistou 550 concessionários
gerentes de loja, vendedores, e eles falaram a mesma coisa, que era melhor atender esse cara, que ele interagia melhor e tal. A gente tem que se acostumar com o fato que as interações hoje são cada vez mais online. Ou alguém aqui ainda liga para as pessoas? Assim, eu tenho 40 anos, eu já não gosto muito de falar no telefone, só para trabalho. Se eu pegar uma pessoa de 25, ela já odeia falar no telefone. Uma pessoa com menos de 15 não sabe nem que o telefone liga, né? Tipo, sabe que o telefone manda áudio, mas daí ligar é uma novidade. Pegar o telefone, apertar 6 de ligar para alguém, nossa, liga. Então, as interações online, falar no WhatsApp, gente, é uma interação, né, Marcos? Não pessoal? Uhum. Sem dúvida, é uma interação. Uhum. Desafio só a isso, assim, eu vejo, e assim, essa sempre foi a minha opinião, mas quando a gente faz uma pesquisa com 4.500 pessoas, aí já não é mais a minha opinião, né? É estatisticamente comprovado, o consumidor entende a experiência online como uma experiência pessoal. Legal. Deixa eu emendar numa outra pergunta que tem a ver também com o GM, depois a próxima é para a Lilian. A questão das concessionárias nesse processo, né, de transformação da GM, etc. Tal, elas são um obstáculo, são uma barreira, são parceiras, ou nenhuma coisa nem outra? Quer dizer, como elas têm sido afetadas e como você acha que ao final do processo elas estarão? Onde elas estarão? Bom, Como? posso falar pela GM, né? Nós não somos varejistas, não levamos nenhuma. Se a gente quiser ser varejista, a gente vai levar alguns bons anos para se adaptar. É uma indústria. E a rede de concessionárias é parte dessa cadeia. Ela está com a gente nessa revolução, tá? Está participando. Todas as ferramentas que eu mostrei para vocês, tem um comitê com a rede, que eu estou toda semana conversando com eles, eles participam ativamente da criação dessas ferramentas. Então, a gente está transformando junto com eles, transformando, inclusive, a loja. Vocês vão ver modelos de loja cada vez mais diferentes, menores e diferentes. Vocês podem ver que em São Paulo as novas concessionárias já são bem pequenininhas, não são mais aquele brutamonte. Não vemos o nosso futuro de maneira alguma de venda sem elas, então temos que transformar junto com elas. Obrigado. Lilian, tem uma pergunta para você. Logo no início da sua apresentação, você falou um pouco do Einstein, do que o Einstein é, o propósito, como o Einstein surgiu, né? Enfim, aí tem uma pergunta interessante aqui. O que é levar uma gota de Einstein para cada ser humano? Né? Que é uma frase que você mencionou lá no início. Como é que é isso, como isso acontece e como isso está acontecendo? É o propósito, né, da sociedade beneficente. A comunidade judaica fundou o Einstein com o propósito de agradecer ao Brasil mesmo pela recepção, né, por acolhê-los, né. Então, e aí, como que o Einstein faz isso? Assistência à saúde, no setor privado, ok, né, para as pessoas que têm acesso ao Einstein, mas também tem 26 unidades que atua no SUS, tá? Também teve os hospitais de campanha, mas essas 26 unidades são fixas. Então, o Einstein tem mais unidades públicas do que privadas. E também por pesquisa, né? Então, tem diversas pesquisas que acabam impactando positivamente a nossa vida, enfim. Então, mas principalmente por assistência à saúde no SUS, tá? Beleza, obrigado. Alguém abriu o microfone? Acho que não. E, Bruno, uma pergunta aqui que é uma curiosidade, né? Por tipo de modelo de automóvel, existe algum tipo de comportamento diferente? Eu achei até curiosa a pergunta, mas fiquei curioso também agora, né? Quer dizer, existe uma diferença de comportamento do comprador por tipo de modelo nessa questão de Existe sim. Existem, principalmente com a variável preço e tipo de carro, né? Caminhonetes trazem muita interação nos canais digitais, mas o consumidor opta por finalizar na loja. Carros mais caros, o consumidor geralmente finaliza online. Inclusive, tem muita facilidade de entender e saber o que ele quer. E aí o carro popular, né, ele tem de tudo, gente, porque é o Brasil inteiro, mas varia sim, tá? E aí tem a ver com o consumidor, claro, mas varia. Não é o mesmo tipo de venda de Onix, não tem nada a ver com a venda da S10 e que não tem nada a ver com a venda da Tracker. Então, pergunta muito inteligente, sim, varia. Eu imagino que varia, ela não está mais aqui, mas variaria na Riachuelo também. O tipo de produto influencia totalmente a experiência. Legal.
Tem uma última, eu vou fazer uma última pergunta para a Lilian, até por conta do horário, a gente já está um pouquinho adiantado, e a pergunta é, Lilian, por conta da pandemia, né, que acabou nos pegando aí de um pouco de surpresa, a pergunta é se o Einstein estava totalmente preparado para a telemedicina ou não, ou teve que correr um pouco para estar preparado? Quer dizer, qual foi o papel da pandemia nesse processo? O Einstein já tinha a telemedicina antes da pandemia, já faziam alguns anos, mas, mesmo assim, né, acelerou demais o uso da telemedicina. Então, as equipes aumentaram bastante, os volumes de atendimento cresceram exponencialmente, né? Então, claro, teve um estresse para atender todo esse volume, né, que cresceu de forma inesperada, mas o Einstein já era bem estabelecido em telemedicina, tá? Tanto que esse case é pré-pandemia, né? Então, a gente já tinha esse serviço antes. Legal, obrigado. Muito bom. Eu queria agradecer mais uma vez a Lilian, ao Bruno, por terem participado, e a Camila teve que sair, ela avisou que ela tinha que sair para o compromisso 19h15, mas ela respondeu algumas perguntas via o chat, enquanto ela esteve aqui presente. Queria agradecer, então, aos três, né, pela presença, agradecer a todos os participantes, aqueles que inscreveram e assistiram o evento hoje, e deixar o convite para amanhã, né, tanto para os nossos palestrantes, para participarem como ouvintes amanhã, fazerem perguntas, e para todos os outros participantes também voltarem amanhã. Amanhã o tema trata da questão da extensão de marca para outras categorias, novos produtos, novas categorias. É tentador, né, você aproveitar a identidade de uma marca já construída para gerar um novo negócio, você já investiu tempo, dinheiro na construção daquele significado, mas isso exige alguns cuidados, né, para que, né, não seja um tiro no pé, né, para que de fato traga os resultados esperados. Então, queria agradecer mais uma vez a todos e muito obrigado pela presença, Bruno, Lilian, participantes e todo o time do Qualibest que está aqui conosco, tá bom? Um abraço e nos vemos.